Hoje eu quero falar com vocês sobre uma habilidade extremamente valiosa dos atletas, que infelizmente não vira estatística, que não é mostrada durante as transmissões, não é algo que todo mundo vê, que todo mundo comenta depois de jogos, mas que é provavelmente a que mais explica sobre performance. Explica muito mais do que a análise de quilômetros percorridos, posse de bola, velocidade máxima, enfim. A quantidade de informações que um atleta consegue processar antes de tocar na bola. Esse é o ponto central. Isso é muito importante e quase ninguém pensa. Então vamos pensar no seguinte cenário: dois atletas recebem o mesmo passe, no mesmo espaço, sob a mesma pressão, né, se é que isso é possível. Mas um domina e resolve a jogada ali em um toque e o outro precisa de 2 ou 3 para conseguir sair daquela cena. Fisicamente eles podem até ser parecidos, tecnicamente também, mesmo nível ali de atuação, mas por que eles têm respostas diferentes? E essa é uma das perguntas mais interessantes que eu, assistindo os jogos da Copa, estou me fazendo também. Quanto mais eu vejo os jogos, mais eu me convenço que essa habilidade valiosa do futebol não é a parte física, técnica ou tática. Não é correr, mas sim perceber, né? Talvez um dos melhores exemplos a gente tenha visto exatamente no jogo do Brasil contra o Marrocos, porque durante vários momentos ali da partida, o Brasil parecia precisar de um toque extra, de um segundo toque, de uma leitura extra, né? E parece pouca coisa, mas no futebol de alto nível, esse segundo toque, ele muda completamente o destino de jogada. A velocidade de processamento é diferente, né? Então, enquanto alguns atletas precisam ainda organizar informações, outros já estão executando a ação. Isso é tomada de decisão. Não de forma tão rápida que se vire impulsividade, mas que mostre talento, né? E isso faz com que o atleta jogue um jogo mais claro, né? Existe uma tendência da gente explicar tudo através de execução, né? Então, principalmente no futebol, explica-se o passe sobre a execução, o domínio, a finalização, todas as habilidades. Mas o que muitas vezes separa um grande lance de um erro não é o que acontece exatamente com a bola, é o que acontece antes da bola chegar, naquele centro de processamento. E existe ciência por trás disso, né? Por muito tempo a ciência ela já estuda a tomada de decisão no esporte e observa muitas vezes que os atletas de elite eles reconhecem padrões de jogos mais rápidos do que um atleta de menor nível competitivo, por exemplo. E essa diferença ela não está na parte técnica, mas ela está na velocidade com que se identifica as informações relevantes do ambiente e na forma com que o seu cérebro consegue processar tudo isso, né? Outro estudo ele mostrou pra gente que os atletas de alto rendimento utilizam estratégias visuais diferentes. E não é que olha mais para o jogo, mas eles olham melhor para o jogo, né? Eles direcionam a atenção para locais importantes e aí eles conseguem extrair o melhor tipo de informação em menor tempo, né? Talvez não é o olhar mais, mas é o olhar certo, né? Então, por isso que talvez alguns atletas precisem de mais tempo do que o outro, só que a maior parte do tempo ninguém tem mais tempo, né? Apenas muito rápido, frações de milésimos de segundos, né? E aí quando a gente começa a assistir o jogo por essa perspectiva, tudo muda, porque a gente deixa de observar apenas o passe e a gente começa a observar também a leitura, o que está por trás daquele passe, o que tornou aquele passe, aquela jogada possível, né? A gente deixa de olhar só a movimentação, mas a gente começa a entender qual é a informação que tornou aquela informação possível, perdão, aquele movimento possível, né? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é a Alemanha. Então a gente percebe que em jogadores estão ali no jogo da Alemanha orientados sempre para a próxima ação. E o corpo ele vai confirmar, por exemplo, a decisão que o cérebro já havia tomado em segundos antes, mas o cérebro precisa estar apto, né? Porque essa habilidade do cérebro reduz a dúvida, ela reduz aquela hesitada, né, que o atleta pode dar e reduz o tempo de resposta em consequência. E isso é importante. Só que tudo isso tem um custo, porque a atenção ela não é infinita. A atenção ela é um recurso limitado. Sim, é uma função cognitiva treinável, mas é limitada, né? Então, o cérebro ele pesa ali, ele consome mais ou menos 20% da energia do corpo.
né? E toda essa energia é utilizada para monitorar ambiente, informações, percepções, tomar decisões e agir, né? Então a atenção, ela não é só uma habilidade, ela é um custo biológico para o organismo, vamos pensar assim. E quanto mais pressão existe, quanto mais informação existe, quanto mais incertezas, dúvidas do ambiente ali, né, existirem, mais caro, ou seja, mais vai custar esse prestar atenção, né? Por isso que a gente tem que treinar essa habilidade. E muitas vezes é por essa razão que os erros parecem inexplicáveis. Mas quando um sistema, qualquer ele, seja lá qual for, inclusive o cérebro, começa a ficar sobrecarregado, ele não consegue mais entrar nesse nível de competição, né? Ele começa, então, a ter falhas. E no caso do cérebro é o quê? Perceber menos e decidir pior, né? Quem percebe menos, interpreta pior e, em consequência, decide pior e executa pior, né? Então, quem está assistindo, normalmente olha e pensa na última etapa do processo, que é aquela etapa da execução, a finalização que saiu errada, a decisão que foi errada ali, o chute que foi fraco, mas a gente falha em não olhar para o que aconteceu antes, né? E é isso que eu observo frequentemente com os atletas que são os meus pacientes. E muitos até dizem, né? Nossa, Amanda, eu estava ali naquele determinado lance e de fato estavam, de corpo e alma, né? Mas o problema é que muitas vezes a atenção faz com que eles não tenham percebido tudo o que eles precisavam perceber, né? Então, é uma coisa que não foi identificada que faz a diferença. Uma mudança no contexto, uma mudança no posicionamento do adversário, uma informação relevante que não foi captada, isso muda completamente a decisão. Ou até mesmo uma distração, alguém gritando, ou uma distração que eles mesmos causam, né? Então, muitos erros são atribuídos à técnica, mas muitos deles são falha de percepção, né? E a atenção, ela é treinável, ela é treinada, né? E hoje, se a gente for parar para pensar, tudo toma atenção, né? Nós estamos em um mundo com muitas informações e isso está tirando a nossa capacidade de ficar atento ou de treinar essa habilidade de atenção, né? O atleta que precisa interpretar muitas informações, tomar decisão, controlar a emoção, pensar na técnica e lidar com a pressão ao mesmo tempo, tudo isso depende de um único sistema, né? E ainda tem mais outras coisas, que é o cérebro. Então, por conta disso que cada vez mais é importante que o atleta de alto rendimento entenda que a habilidade dele, a performance, não é só uma questão de treinamento, mas também de disponibilidade cognitiva, né? A neuronutrição também ajuda nisso, porque eu preciso, para treinar a minha capacidade de atenção, eu também preciso ter rotas bioquímicas funcionais, eu preciso ter nutrientes no meu cérebro, eu preciso ter um preparo por trás disso. Então, não é só olhar também para os treinos cognitivos, que hoje em dia se falam muito sobre eles, mas também deixar o seu cérebro apto e funcional e treinar sim para conseguir captar as melhores informações, né? Quem consegue manter essa qualidade de percepção por mais tempo muda o resultado do jogo, né? Perceber é cansativo, interpretar cenários também é cansativo, decidir também é cansativo. Apesar da gente fazer isso e o atleta fazer isso com muita frequência, cansa e esse sistema se sobrecarrega. Então, talvez não seja como treinar melhor, né, a pergunta que a gente tenha que fazer, mas como é que está a qualidade desse sistema que capta tudo isso para tomar decisões, né? Como é que está esse cuidado com essa parte que é muito sensível e que decide jogos, né? Então, acho que essa é a maior habilidade que a gente tem. No futebol, a informação é tempo, e tempo é decisão, em consequência, a decisão é performance, né? Então, quanto mais eu assisto os jogos da Copa, mais eu me convenço de que uma verdade absoluta, de que a maior habilidade que a gente pode ter, né, o atleta pode ter, não é a velocidade, não é a força,
não é a potência, não é a percepção, tudo isso faz parte, a gente não pode negar. Mas o futebol, não acho que ele recompensa quem vê primeiro, mas ele pune quem percebe tarde demais.